Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o professor de filosofia Rafael para mais um vídeo aqui do canal Horus em Foco. Temos hoje uma continuação de um dos vídeos dentro do quadro Horus em Foco Tecnologia, que eu faço uma análise sobre as 3 leis da robótica de Asimov. Então, esse vídeo não vai tratar necessariamente dessas leis, mas ele conversa muito com esse vídeo e com outros que eu trato sobre a questão da inteligência artificial. Mas, depois, se você quiser ter ali alguns conceitos importantes da robótica, para entender um pouco algumas discussões que eu vou estar trazendo hoje, seria interessante que você pudesse acessar esse vídeo e dar uma olhada no que foi colocado e apresentado ali. Hoje, como o título já está aqui aparecendo para vocês, né? Cientista prevê que atingiremos a imortalidade a partir de 2030. Esse cientista é um cientista que eu já comentei com vocês hoje, que é o futurista Ray Kurzweil. Então, esse bate-papo de hoje vai estar dentro desse texto que foi publicado aí nesse portal, o blog Mega Curioso, e que traz essa opinião desse futurista que eu gostaria de estar lendo na íntegra esse texto e fazer algumas ponderações, fazer algumas análises críticas de algumas coisas que parecem simplistas, embora ele seja um cientista renomado, muito respeitado, mas eu acho que algumas coisas, da forma que ele coloca, não é tão simples assim, e aí eu vou problematizar essas questões em cima do seu texto, em cima, né, não do seu texto, que esse texto não é dele, mas em cima dessas ideias que são, de alguma forma, difundidas por esse autor, tá bom? Então, só uma introdução rápida do vídeo. Antes de iniciarmos aqui a discussão, não esqueçam, né, sempre de nos seguir nas redes sociais. Então, estamos no TikTok, Horus em Foco, também no Instagram, Horus em Foco, que a gente faz algumas publicações de fotos aqui no cenário, de alguns vídeos e cortes mais curtos, né, desse vídeo maior que é trabalhado aqui. E provavelmente também eu vou estar trazendo alguns textos, algumas análises que você pode acompanhar também nesses espaços. No Facebook, Horus, que é também aí a rede social do canal, e aqui no YouTube, Horus em Foco. Então é importante que você possa curtir, compartilhar esse material, para que outras pessoas também possam ter acesso, e também para que o canal possa atingir novas pessoas que têm interesse por esses temas a partir de uma análise de um professor que pensa criticamente esses temas, estuda esses temas e procura trazer aí algum tipo de problematização dessas questões. Então, vamos lá. Eu vou estar lendo o texto, ele não é muito longo, e tecendo aqui alguns comentários, como é o que eu costumo fazer. Então, o renomado cientista da computação e futurista Ray Kurzweil fez algumas previsões ousadas sobre o futuro da humanidade, incluindo a capacidade de alcançar os passos para a imortalidade a partir de 2030 e atingir a singularidade de inteligência artificial.
em 2045. Embora algumas pessoas possam descartar essas afirmações, é importante observar que Kurzweil tem um histórico surpreendente em antecipar avanços tecnológicos. Então, o site já coloca, de uma forma bem interessante, a relevância do cientista da computação, Ray Kurzweil, em que ele já fez algumas previsões, que a gente vai dar uma olhada. Mas, primeiramente, eu gostaria de conceituar um pouco o que seria essa ideia de imortalidade que o ser humano poderia alcançar até 2030 e a questão da singularidade que a inteligência artificial pode alcançar em 2045. O que seria, então, primeiro, a imortalidade? A imortalidade é um conceito complexo. A gente sabe que as religiões, principalmente, são aquelas que trabalham com esse conceito, mas, num primeiro momento, a ciência, o conhecimento filosófico, ele começou a questionar e a contestar essa ideia de que um dia as pessoas poderiam viver eternamente, sendo que quando você olha para o plano natural, para a vida orgânica, ela tem todo um processo de nascimento, desenvolvimento e morte. Então é o ciclo que todos os corpos que nascem, todos os organismos, que é até redundante falar isso, né, mas todo organismo, de certa forma, ele é uma organização que teve um início. Então, necessariamente ele está ligado a leis da natureza, da física, do espaço, do tempo. Então, ele tem ali um prazo de validade. Então, filosoficamente, fisicamente falando, dentro das noções dos estudos científicos, quando você estuda um organismo vivo, você percebe que até o próprio universo, ele poderia ser dito, é contestável, né? Existem várias teorias que vão trabalhar se o universo ele é infinito do ponto de vista do tempo e também do seu espaço, né, do seu território, vamos colocar mais ou menos da sua dimensão e expansão, mas o mais provável é que essa forma de organização espaço-temporal, ela tem prazo de validade. E assim também acontece com os organismos, assim também acontece com todas as formas de vida que a gente conhece. Ele tem um período ali de nascimento, desenvolvimento e morte. Só que aí a religião, e talvez campos da ficção e da religião, pensou, de alguma forma, desenvolveu essa ideia de que é possível ter uma vida que ela é eterna, ou seja, que ela teria até um processo de nascimento, mas ela não teria um processo de findamento, de fim. É muito interessante porque quando a gente leva isso dentro de uma concepção teológica, Deus é visto como esse ser, ou os deuses, como seres imortais. Seres que estão fora das categorias espaço-temporais. Nesse sentido, eles teriam vida eterna, porque eles não estão sujeitos ao tempo. Dentro da teologia católica, por exemplo, quando se fala do conceito de trindade, tem muito essa concepção de que esse Deus trino, ele é um Deus que sempre existiu desde sempre. Desculpa usar essa forma redundante, mas é para você entender a lógica. Porque quando você começa a pensar, não, Deus teve um início, então houve um tempo em que ele não existia, você começa a ir ao infinito. Então teve que ter um Deus que criou Deus, mas teve que também ter um outro Deus que criou Deus que criou Deus. Aí você vai numa escala infinita. Então, a ideia é, não, Deus é eterno. Ele sempre existiu. O que não existiu foi, por exemplo, inclusive a ideia de espaço e de tempo, que foi
dentro da teologia, é pensada como a criação de Deus. Deus cria o espaço, Deus cria o tempo. Porque um ser espiritual que não tem matéria e que sempre existe, ele não precisa de espaço e tempo. Mas quando ele decide, é como se, né, é muito louco colocar dessa forma, né? Mas quando ele decide criar, trazer algo inexistente, então a partir da existência do que não existe, ou do que não existia, aí você começa a ter uma mudança que altera a condição espaço-temporal, e ali, a partir desse liame, você vai ter a contagem do tempo e também o surgimento do espaço. Então, Kant mesmo coloca dessa forma, né, que as categorias espaços temporais, elas quase que devem ser pensadas como eternas. Porque fora do espaço e do tempo, você não tem nem a possibilidade de pensar. Então, é como se, a partir desse momento, na eternidade, Deus permitiu, ele criou as condições, a partir da criação, da existência do temporal e do corporal. E com isso houve ali um processo de desenvolvimento das coisas que nascem, se desenvolvem e morrem. Então, eu estou colocando essa conceituação teológica para você entender a lógica da eternidade. Então, quem seria eterno? Primeiramente, Deus, que é aquele que existia antes do próprio tempo. Só que ele, dentro da teologia católica, dentro da teologia cristã em geral, ele é aquele que pode conceder, pelo seu poder, pela sua onipotência, poder tudo, pela sua onisciência, conhecer tudo, ele tem a capacidade de garantir, por força do seu poder, que outros seres também atinjam essa necessidade, ou melhor, essa eternidade, embora na sua condição instintiva, biológica, orgânica, ele não teria essa dimensão. Então é algo que é concedido por Deus àquela criatura. Aquela criatura é eternizada. Então aí nasceu a concepção de vida eterna. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem agora o passo da tecnologia, o passo da ciência. A ciência, na Idade Média, ou melhor, pós o fim da Idade Média, quando nasce ali a ciência como ruptura a esse modelo mais teocêntrico, mais religioso da realidade e puramente filosófico, a ciência ela nasce como a panaceia, ou seja, a cura de todas as doenças, e é como se a ciência também fosse fazer aquilo que a religião não conseguiu. A ciência prometeu muito isso. Então, de fato, nós iremos entregar para a humanidade a vida eterna, a tão sonhada vida eterna, mas não num plano pós-morte. Vai ser em vida, dentro da sociedade, dentro da civilização. Então, a ciência, ela meio que promete também vamos colocar assim, promete essa evolução do organismo. Tanto é que muitas pessoas vão dizer a ciência, a tecnologia, a técnica, tudo isso junto e misturado, vai de alguma forma, a gente contemplou isso, principalmente nos 40 anos para cá, que você criar ali aparelhos hospitalares, uma tecnologia utilizada ali para fazer cirurgias, ampliou e remédios, tratamentos, cirurgias, ampliou certamente a capacidade de vida, né? A média de vida das pessoas ela foi aumentando 5, 10, 15, 20 anos. A gente pode pensar até que ponto de forma saudável, até que ponto uma vida de qualidade. Quantidade e qualidade não necessariamente são as mesmas coisas, então a gente vai contestar isso, mas houve ali,
por meio de alguns ganhos científicos, essa possibilidade de aumento de tempo de vida. Então é mais ou menos nessa margem, dentro dessa perspectiva, que está se pensando que a tecnologia agora, a ciência tecnológica, a inteligência artificial, esses avanços nesse campo, vai trazer essa eternidade, não dada por um Deus, que faz com que aquele organismo, por força desse Deus, atinja a imortalidade, mas agora por meio da ciência, da técnica, da tecnologia, que conseguiu, de alguma forma, descobrir, por meio desses avanços tecnológicos, de fato, os meios possíveis para que essa vida, essa imortalidade seja alcançada. Então, esse é o ponto que nós estamos colocando aqui. E por último, para finalizar, a questão do que seria essa singularidade da IA, da inteligência artificial. Quando a gente fala de singularidade, a gente pode estar falando também de peculiaridade, aquilo que é próprio, que é singular, que é subjetivo, aquilo que é individual, e aquilo que também está ligado à autonomia. Então, a gente pode dizer que seres humanos são considerados seres singulares. São seres autônomos, seres que tomam decisão, que têm consciência de si, que têm consciência do que fazer, do que não fazer, do que é o certo, do que é o errado, de fazer escolhas que de alguma forma vão influenciar, vão condicionar quem você é, e enfim, vão determinar ali o seu destino. Seu destino, claro, a partir de escolhas, a partir da sua existência. Então, hoje a inteligência artificial, ela consegue reproduzir determinadas respostas e conclusões baseadas em dados humanos, mas que de alguma forma ela está condicionada, programada a chegar àquelas respostas por uma questão lógica, por uma questão computacional. Ela atingir a singularidade é quando ela deixa de estar necessariamente dependendo de um modelo de inteligência artificial criado pelo ser humano, de uma programação humana, enfim, de todo um processo desenvolvido pelo ser humano, mas que agora ela entraria num processo de desenvolvimento autônomo, separado da programação humana, da criação humana, da invenção humana. Então ela se tornaria um organismo tecnológico, poderia usar essa expressão, uma consciência à parte do humano, e aí ela estaria numa dimensão de tomar decisões, de fazer escolhas, singularidade, sem necessitar do aval e da permissão humana. Então, essas seriam as duas previsões do Ray Kurzweil, que eu acho que as duas são muito interessantes, mas complexas de se defender, que nesse período, em 2030 e em 2045, essas duas dimensões, a imortalidade e a singularidade da IA, seriam alcançadas. Eu vejo essa previsão como algo problemático e aí eu vou estar depois trazendo outros elementos para a gente entender melhor o que seria esse avanço, essa dimensão, tá? Então vamos continuar aqui. Tem os anúncios, né? Não tem o que fazer. Eu deixei o texto aqui no próprio site. Então, tem esses anúncios aqui, mas dá para a gente ir refletindo sobre o tema. Então vamos lá. Vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês.
Em 1990, aí o texto traz aqui algumas das previsões que o Ray Kurzweil fez e que de alguma forma teve êxito. O cientista já havia previsto que um computador venceria campeões mundiais de xadrez humanos até o ano de 2000. Ele também antecipou o surgimento de computadores portáteis, smartphones e a explosão da internet. Então não vou falar muito sobre essas questões, tá? Vou focar mais na parte filosófica, mas aqui houve previsões que ele acertou, tá? Na década de 90. Notavelmente, ele revisou suas previsões em 2010 e descobriu que 115 das 147 feitas desde 1990 estavam totalmente corretas, né, das suas previsões, com outras 12 sendo essencialmente certas e apenas 3 totalmente erradas. Embora ele tenha cometido erros, como superestimar a chegada dos carros autônomos em 2009, sua previsão ainda é notável. Então, dado esses números, esses elementos, ele teve muito mais êxito nas suas previsões do que fracassos. E o que dá a esse cientista uma relevância. Não é de descartar, desconsiderar esses dados, esses números. No entanto, essas duas outras previsões, por isso que eu falei, inclusive, da lei da robótica do Asimov, é porque a ideia da singularidade da inteligência artificial entra muito em você entender o que seria essa singularidade, que eu trabalho de uma forma mais profunda nesse vídeo que eu falei sobre as leis da robótica de Asimov, tá? Mostrando o que deveria ser essa autonomia que uma máquina, que um robô alcançaria. É uma coisa muito complexa, muito filosófica e é algo que eu vou estar trabalhando aqui melhor nesse texto. Então, aqui começa a imortalidade e singularidade da IA. Então, primeiro, né, que ele coloca os dois conceitos da imortalidade e singularidade da IA. Tá? Então, tem aqui essa imagem aqui, ela é bem interessante, né? Forte. Olha só. As previsões mais ambiciosas de Kurzweil dizem respeito à imortalidade e à singularidade da IA. De acordo com seus cálculos, até 2030 avançaremos a expectativa de vida humana em mais de 1 ano a cada ano. Então ele entende, na verdade, em 2030, só reforçando um pouco o que talvez pareceu mal colocado por mim, que o que ele está colocando é que vai ter gradativamente, a partir de 2030, esse aumento de 1 ano a mais, até chegar nesse estágio de não mais morte. Então você vai crescer, vai evoluir gradativamente, até atingir o que seria esse escopo perfeito de uma vida eterna. Então é um pouco essa ideia que ele coloca. E ele fala que a imortalidade e a singularidade da IA, esse é o ponto que ele talvez já entenda que isso vai ser alcançado, né, antes da imortalidade humana, por conta dos avanços tecnológicos e de IA, de inteligência artificial, dos dados, dos algoritmos, que vem crescendo aí, que a gente já está contemplando. Esse feito extraordinário envolveria o uso de nanorobôs, falando no caso da vida humana, nanorobôs na corrente sanguínea, reparando nossos corpos e conectando nossos cérebros à nuvem. Com essa conexão, poderíamos potencialmente enviar vídeos ou e-mails diretamente de nossas mentes e até mesmo fazer backup de nossas memórias. Aqui tem uma coisa muito interessante, muito profunda. Ele está dizendo que assim, essa questão dos nanorobôs que estariam dentro da corrente sanguínea, então são robôs
muito pequenos. Existe aí um cálculo que eu não vou me colocar aqui dentro da física e da matemática para dizer quais seriam ali o tamanho desses nanorobôs, mas a gente sabe que o nano aí já é uma categoria de medida muito pequena, micro, né, nano, micro, mas que ele poderia estar na corrente sanguínea, esses robôs, fazendo o quê? Reparando determinados defeitos, determinadas, sei lá, anomalias no organismo, para que isso não pudesse virar ali uma doença e evoluir até a morte do organismo. Então, essa questão dos nanorobôs seria aquilo que eu já comentei com vocês em outros vídeos. O Harari vai chamar de tecnico-humanismo, o tecno-humanismo, que é esse acoplamento entre homens e máquinas. Eu já trabalhei também o conceito de transhumanismo aqui com vocês. Essa coisa que da biotecnologia evoluir tanto que agora você já consegue, com um processo de inteligência artificial, fazer ali um acoplamento. Então é como se organismo e máquina coexistissem num mesmo corpo, numa mesma consciência. Essa fusão é uma coisa muito complicada, muito complexa, tá? Porque a gente está falando de coisas de naturezas, de essencialidades muito diferentes. Mas, dentro dessa possibilidade, o que a gente tem hoje? Por exemplo, se você pegar todos os vídeos que eu gravar no canal, todos os textos, artigos e possíveis livros que eu possa publicar, todas as palestras que eu dei, enfim, se você colocar isso num banco de dados que vai fazer ali como se fosse um apanhado de tudo aquilo que eu produzi enquanto Rafael, e isso foi digitalizado, e depois ele é lido. Primeiro que cria-se uma memória, um arquivo, esse arquivo, esse banco de dados, essas informações aqui, está associado ao Rafael. Isso é uma coisa interessante. Primeira coisa, né? É a sua memória, dentro daquilo que eu externalizo da minha mente, das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas ideias, ser compilado num banco de dados, em arquivos, e isso está numa nuvem. Está lá depositado na nuvem. Isso é um ponto. O outro ponto também todas as minhas ações ligadas ao aparelho celular que eu estou, a conta do Google que eu tenho, vão gerando ali um banco de dados pessoal, personificado, a pessoa do Rafael, ao meu CPF, a minha identidade digital, ao meu RG. E tudo isso também vai criando uma memória, assim, ao mesmo tempo que cria dados, está criando elementos para aquilo que é a minha memória, ou que é a base de dados que eu me utilizo dentro do meu HD interno para tomar decisões. Então, imagina tudo isso na nuvem. É como se fosse a memória do Rafael. Uma coisa é você ver essa memória do Rafael, está em nuvem, ou boa parte dela, 90% dela está lá, e aquilo tem toda uma ligação com a minha existência, com quem foi o Rafael na sociedade, as suas vontades, os seus desejos, as suas ideias. Sim, esse é um ponto. Outro ponto é quando ele fala assim: com essa conexão poderíamos possivelmente enviar vídeos e e-mails, e até aí tudo bem, você conseguiria ter isso em tempo real, eu teria acesso às minhas memórias, aos meus dados, e eu poderia pegar aquelas informações, enviar e-mail, porque teria esse processo simultâneo, como se fosse um Bluetooth constante, em eu não precisar mais desse aparelho, de um celular, para pegar e digitar ali um e-mail e enviar, e colocar uma foto que eu quero, um arquivo que eu quero. A minha própria mente já estaria conectada
à nuvem, por meio também da internet, e eu já conseguiria, apenas com cálculos mentais, já fazer aquilo sem intermédio de uma máquina, de um computador ou de um aparelho celular, de um tablet e assim por diante. Essa é a questão que ele está colocando aqui. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto é, ainda assim eu tenho um corpo, eu não sou dados. Os meus dados, eles podem formar parte da minha memória, mas eu sou um corpo que produz dados que são alojados em data centers que tem ali aquelas informações a respeito do Rafael. Outra coisa é a minha consciência, o meu eu interno. É muito complicado falar de eu, porque filosoficamente esse eu interno, essa identidade, quase que ela inexiste. Eu não vou problematizar isso aqui, mas vamos partir, para ficar um pouco mais fácil aqui a concepção, vamos partir do princípio que existe essa memória, ou melhor, esse eu, essa identidade, que seria a minha consciência, seria a minha personalidade. E essa minha consciência, agora ela fosse desacoplada do meu corpo físico, e como que ela pudesse se transmutar, ela pudesse se transportar, se instalar dentro da nuvem. Então é como se eu tivesse uma consciência digital. Agora, como que é possível essa consciência digital ser a mesma consciência orgânica que transcendeu, que saiu desse corpo e foi se alojar numa nuvem? Assim, esse é o ponto, filosoficamente falando, mais complicado. Agora, que os meus dados que estão alojados lá, sem a minha consciência, pode ser algo que, com tudo aquilo que foi coletado a meu respeito, consegue reproduzir o que seria o Rafael na maior parte dos casos, diante de determinadas situações, mesmo que eu, Rafael orgânico, não esteja mais vivo, e que se eu perguntar para uma inteligência artificial baseada nos meus dados, o que o Rafael faria nessa situação? Uma vez que talvez eu não exista mais, talvez o meu corpo orgânico faleceu, mas aquelas informações, aqueles dados, permitem que as minhas ideias ainda continuem de alguma forma funcionando, ativas. E aí você pergunta para essa realidade, o que o Rafael faria? O que ele diria? Isso nós já podemos colocar que é uma realidade, que é algo muito próximo, né, de acontecer. Então imagina que os grandes cientistas, as grandes mentes, provavelmente serão privilegiadas em que a inteligência artificial possa estudar esses dados dessas pessoas, esses rastros que essas pessoas deixaram e conseguir ali formatar, cunhar determinadas decisões, ideias e respostas como se fosse a própria pessoa, mesmo que ela não esteja mais presente. Então, esse ponto ele é mais factível, né, de ser atingido. Eu vou avançar um pouquinho mais e vou terminar aqui o vídeo de hoje nessa parte, e o próximo vídeo sequência desse será esse desafios e a viabilidade. Então, olha só. Então ele coloca aqui, né, na continuação, já o ponto da singularidade estaria marcado para 2045, que eu já expliquei o que seria. O cientista da computação acredita que a IA será capaz, em um teste de Turing, válido até 2029, alcançando níveis de inteligência humana. Posteriormente, nós seríamos fundidos com a tecnologia, multiplicando nossa inteligência efetiva em bilhões. Embora essas previsões possam parecer fantásticas, o futurista segue inabalável em suas afirmações. É interessante que aqui eu já coloquei algumas. Primeiro que eu já expliquei um pouco da questão do teste de Turing,
a ideia principal do teste de Turing, ou das ideias de Alan Turing, é que a inteligência artificial ela conseguiria se desenvolver no mesmo nível que a inteligência humana. Então, quando ela chegar no ponto de você não conseguir identificar quem está falando do outro lado da interface, se é um homem, se é um ser humano, uma mulher, ou se é uma máquina, ela simular, ela parecer, ela conseguir me induzir a entender que quem está lá atrás é um ser humano, e eu só não sei se é ou não porque eu não estou vendo, mas eu, pelas respostas, pelos argumentos, eu falo, não, é humano, ele entende que ela já atingiu o mesmo nível de complexidade da inteligência humana. Isso basicamente é o teste de Turing. Mas aí tem uma outra questão também, que é o seguinte, eu já comentei, a gente tem uma mente, tem um HD, tem arquivos, só que a gente não consegue acessar todos os dados que nós temos, até porque existem questões emocionais, às vezes medos, traumas, experiências negativas, fecham determinadas memórias que eu não consigo acessar, né, estudando um pouco a neurociência, a gente percebe, embora a neuroplasticidade depois dá algumas respostas desafiadoras relacionadas a isso, mas só para dizer que a gente, a princípio, não acessa todas as nossas memórias sempre que nós queremos, apenas porque queremos. Já a máquina ela não tem esses bloqueios de sentimento, de trauma, então ela conseguiria fazer isso. E dentro de um processo de acoplamento do humano à máquina, é como se a gente conseguisse ampliar essa nossa capacidade de não estar refém de uma memória ligada aos sentimentos, ligada ao temporal. E essa memória estaria nesse HD nuvem, que eu poderia acessar sempre que eu quisesse, mais memórias, muito mais daquilo que, de repente, a minha mente pode guardar. Então, essa dimensão é o que ele está colocando, e aqui entra uma complexidade do lugar da consciência. Né? Até que ponto essa minha consciência, as minhas sinapses, elas vão conseguir conversar de uma forma integrada com os dados, com a nuvem, né? Porque a gente está falando de uma outra concepção de humano acoplado à tecnologia que, por enquanto, só está presente do ponto de vista ficcional. Então, os meios técnicos, materiais, existenciais disso se tornar um fato ainda é uma incógnita, ainda é uma aposta, uma hipótese e não necessariamente uma concretude. Então, é complexo o que eu estou colocando, não sei se vocês conseguem entender todos os pontos, porque realmente não se trata da incapacidade intelectual, se trata realmente de ser uma coisa que até filosoficamente falando é difícil de você conseguir traduzir por palavras, mas eu estou tentando aqui, me esforçando ao máximo, falar sobre isso. Um livro que eu li que traz muito essas noções é o próprio livro do Harari, Homo Deus, que ele traz ali elementos para a gente conseguir pensar, mas quando você lê os livros do Asimov, por exemplo, o Eu, Robô, também, ele consegue trazer ali, a partir da ficção científica, elementos para a gente pensar essa integração homem-máquina. Assim também como vários artigos do Alan Turing e os livros do Percy também, quando ele fala dos processos de semiose, né, quase semiose, semiose perfeita. Tem livros do Percy também que vai trazer noções para a gente pensar o que eu estou colocando aqui. Então, ele traz que isso seria uma realidade, e aí eu trago aqui o último parágrafo de hoje. Além disso, a visão de Kurzweil para a singularidade não é de desgraça, mas sim uma oportunidade para a humanidade se tornar divina. Olha só os termos, né? A ideia que ele coloca. Ele prevê que seremos mais engraçados, sedutores e melhores em expressar o amor, tudo em um futuro no qual o nosso neocórtex estará conectado à nuvem, permitindo-nos acessar vasto poder computacional à vontade. Então, é uma ideia interessante, mas
desafiadora e que não é descartável. Por exemplo, eu, organismo vivo, Rafael, acessar determinadas memórias que estão no banco de dados, que está ligado ao meu CPF, à minha identidade, e eu posso acessá-los a hora que eu quiser, que eu não preciso mais depender da minha lembrança, então vou lá, peraí, deixa eu ir aqui, vou lá com o meu celular, com o meu tablet, com o meu computador e acesso aquelas informações. Isso já é algo que a gente faz. Ou é algo que agora eu só precisaria ter essa minha conta específica, memória do Rafael, em nuvem, para que eu acessasse esses dados. Outra coisa é eu não precisar mais de uma máquina, de um computador, de um tablet, de um celular, de um relógio digital, tecnológico, eu não preciso de nenhum equipamento, porque eu já vou ter uma tecnologia acoplada ao meu corpo, que me conecta a essa nuvem, pode ser mais ou menos a ideia do chip, que a Neuralink estaria, de alguma forma, do Elon Musk criando, que já me daria essa possibilidade de acesso, de acessibilidade, sem precisar mais de uma tecnologia, de um instrumento, ou essa tecnologia fora de mim, mas ela estaria integrada a mim. Então esse é o ponto que ele está colocando aqui, que isso já seria uma coisa possível. Então, vamos ficar por aqui. Então esse vídeo aqui já vai ter a parte 2 sobre esse tema. A gente vai para desafios e viabilidade da concretude dessas ideias, enfim, dessas previsões futurísticas que faz aí o Ray Kurzweil. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos outros também. Se você gostou, compartilhe, curta, deixe seus comentários, que isso ajuda aí o canal a ter visibilidade e ter mais alcance. Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.